Qual seria a melhor escolha para esse exato momento? BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Em relação a dividendos, qual das duas está mais interessante? E até mesmo falando em preço, qual delas está mais atrativa nesse exato momento? Se você não quer perder nenhuma dessas informações, por favor, fica nesse vídeo até o final. Mas antes disso, DJ, solta a vinheta aí do canal. Fala investidor e investidora, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lipe Invest. E se você é novo por aqui, eu te peço com todo carinho, deixa o like nesse vídeo para ajudar nosso canal. Deixa também a sua inscrição clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo escrito inscreva-se e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal Lipe Invest. Tá ok? E não se esquece, deixa sua dúvida e o seu comentário aqui no vídeo porque a gente sempre aprende mais debatendo nos conteúdos aqui do canal. Tá bem? Vamos direto ao conteúdo do vídeo de hoje, onde a gente vai discutir a velha e boa rivalidade entre BB Seguridade e Caixa Seguridade. Muita gente me pergunta, Lipe, qual empresa eu escolho afinal de contas? Entre aquelas duas que estão ali no monitor. BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Falando de preço, qual estaria melhor no momento? Falando de dividendos, qual seria a melhor escolha para esse atual momento de 2024, né? Então a gente vai falar sobre isso e também aquela velha pergunta que também acaba surgindo. Lipe, é possível ter as duas empresas na minha carteira? Se a gente quer falar sobre cada uma dessas informações e se você aprecia esse conteúdo e esse tipo de informação, fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai falar sobre dividendo, preço, análise fundamentalista, análise técnica e tudo o que você precisa saber sobre essas duas empresas. Tá ok? Então vem comigo porque essa análise de hoje tá imperdível. E vamos direto ao ponto dessa grande batalha entre essas empresas importantíssimas do setor de seguros, tá, pessoal? BB Seguridade e Caixa Seguridade. Primeiramente, eu quero te levar à plataforma aqui do Status Invest, que para quem não conhece é um importantíssimo site de análise fundamentalista de ativos, tá? E aqui eu propositalmente dividi a tela, tá? Em duas partes e deixei aqui do lado esquerdo BB Seguridade e do lado direito Caixa Seguridade para a gente comparar alguns parâmetros, tá ok, pessoal? Bom, vamos lá então. A gente pode observar que BB Seguridade, tá? BB Seguridade teve um fechamento no dia de hoje em R$ 33,74, tá? A gente teve uma mínima em 52 semanas de R$ 28,45 e uma máxima em R$ 37,42. Enquanto isso, tivemos também um dividend yield nesses últimos 12 meses em 7,88. Um dividend yield, diga-se de passagem, bem interessante e dentro do nosso crivo de aceitação, tá ok? Bom, enquanto isso, também tivemos uma valorização bem relevante ainda em BB Seguridade de 14,96%, algo que é muito difícil de se conseguir, até mesmo na renda fixa, tá? Então, BB Seguridade, sim, teve uma valorização bem legal nesses últimos 12 meses, né? É bom destacar isso. Enquanto do lado direito aqui, ó, Caixa Seguridade, tá? Lembrando que agora eu estou falando de Caixa. Tivemos um valor atual de fechamento em R$ 14,11, uma mínima em 52 semanas de R$ 10,47, uma máxima em 52 semanas de R$ 16,31, um dividend yield de 7,64%, também dentro do nosso crivo de aceitação, ou seja, acima de 6%, e uma valorização em 12 meses de 32,24%. Olhando já esses aspectos apresentados entre as duas, o que a gente já pode perceber? Bom, Lipe, falando de dividend yield, é interessante destacar que BB Seguridade teve ligeiramente uma vantagem sobre Caixa Seguridade. É bem verdade que essa vantagem foi mínima, porque
Caixa Seguridade também teve um dividend yield muito interessante em 7,64%. Poderíamos dizer então que teve um empate técnico? De certa forma, sim, tá, pessoal? É uma diferença bem mínima entre as duas empresas no que diz respeito ao pagamento de proventos, tá? Mas quando a gente olha o quesito valorização, a gente percebe que BB Seguridade perdeu por muito para a Caixa Seguridade, que teve uma valorização de mais do que o dobro em relação a BB Seguridade, tá? Então, Caixa Seguridade, nesses últimos 12 meses, foi uma empresa que se valorizou bem mais do que BB Seguridade, até por conta de algumas informações, e ela ficou no hype, né? Até mesmo quando o Barsi disse que estaria vendendo BB Seguridade para comprar Caixa, e isso levou muitos investidores a optarem por Caixa Seguridade também. Bom, então de cara a gente já percebe duas coisas assim nítidas nessa análise, né? Que do ponto de vista de dividendos, esse momento atual em relação a preço, elas estão muito vantajosas no que diz respeito ao pagamento de proventos, com uma faixa interessante de pagamentos, ou seja, um yield em 7,64%, 7,88%, ou seja, um yield acima de 7,5%, que está muito legal. Mas quando a gente olha o aspecto valorização, a gente percebe que Caixa Seguridade se valorizou bem mais do que BB Seguridade, ok? Dito isso, pessoal, eu vou prosseguir para mais alguns aspectos de análise fundamentalista, tá? Vamos olhar aqui algumas outras coisas. Eu preciso que vocês me acompanhem e não percam esses detalhes, tá? Quando a gente olha esse fator aqui, ó, a liquidez média diária em BB Seguridade hoje é de 144 milhões de reais, enquanto Caixa Seguridade tem uma liquidez média diária de 54 milhões de reais, tá? Ou seja, a liquidez de BB Seguridade é praticamente, é quase o triplo em relação à Caixa, tá? Então, a gente percebe que BB Seguridade é uma ação muito mais líquida, tá? Onde existem muito mais negociações no dia a dia. Mas outro aspecto que deve ser levado em consideração é a participação também no Ibovespa, tá? Que BB Seguridade tem uma concentração de 1,035%, enquanto Caixa Seguridade tem já uma concentração de 0,351%, o que também nos aponta que a participação de BB Seguridade é bem mais relevante do que de Caixa Seguridade no índice Bovespa, tá? Mas dentro desse aspecto, BB Seguridade tem vantagem, tá? Na liquidez e também por ter mais relevância na composição do nosso índice. Mas se a gente levar em consideração o tempo de Caixa Seguridade no mercado, é bom destacar que para o tempo que ela tem de mercado, ela já consegue uma liquidez muito interessante, aliada também a uma participação relevante no índice Bovespa, tá, pessoal? Não é qualquer empresa que de uma hora para outra consegue participar de maneira tão importante do nosso índice Bovespa, com essa composição de 0,3%. Então, nesse aspecto, BB Seguridade levou vantagem, tá? Em relação à liquidez. E a gente vai falar sobre alguns outros aspectos de análise fundamentalista. Observem bem esses outros aspectos, tá, pessoal? A gente percebe que, mais uma vez, o dividend yield entre as duas existe uma vantagem de BB Seguridade, tá? Como a gente acabou de perceber, uma ligeira vantagem, uma vez que o dividend yield de BB Seguridade está em 7,88%, enquanto de Caixa está em 7,64%. Mas quando a gente olha alguns outros aspectos, e quando eu falo outros, eu vou direcionar aqui alguns dos que mais me chamam a atenção, eu percebo que nessa análise o fator
PL, ou seja, preço sobre lucro de BB Seguridade, está em 7,90, enquanto o PL de Caixa Seguridade está em 12,03. Então, nesse indicador PL, que é preço dividido por lucro, BB Seguridade está com uma vantagem gigantesca. Por que que eu falo isso? Porque esse aspecto, segundo Benjamin Graham, que é o grande mentor de Buffett e de tantos outros investidores, né, que tem também admiração de Luiz Barsi, Benjamin Graham nos alertava que empresas com esse indicador, ou seja, o PL entre 1 e 10, estariam em momentos interessantes para a compra, enquanto empresas com PL de 10 a 15 também seriam passíveis de investimento, porém a gente teria que ligar aquela luz amarela de atenção, estariam dentro de uma margem de tolerância, tá? Então, dentro desse aspecto PL, que é preço sobre lucro, a gente vê que BB Seguridade está negociando basicamente a quase 8 vezes o seu lucro, enquanto o Caixa Seguridade já está negociando a 12 vezes o seu lucro. Então, dentro desse aspecto, BB Seguridade está bem melhor do que Caixa, tá, pessoal? Bom, falando sobre alguns outros aspectos, tá? A gente vai passar agora a falar sobre, deixa eu achar aqui, o PVP. Vamos achar aqui o PVP. Tá. Ok. PVP de Caixa Seguridade e BB Seguridade. Olhem só. A gente percebe que o PVP das duas empresas estão esticados, tá? Muitos investidores vão falar assim: poxa, Felipe, eu não invisto em empresas com PVP acima de 1, tá? Eu acho que fica caro, fica desvantajoso. Sim, meus amigos e minhas amigas, de certa forma, concordo com vocês. Na maioria das empresas, a gente deve buscar momentos de compra onde o PVP está abaixo de 1. Porém, existe uma característica intrínseca das empresas de seguridade, tá? As empresas de seguridade, elas possuem um PVP geralmente esticado, e isso é natural. O que eu quero dizer dentro desse aspecto em empresas de seguro é que tanto em BB Seguridade quanto Caixa Seguridade, se você esperar essas empresas estarem com o PVP em 1 ou abaixo de 1, talvez vocês esperem a vida inteira para comprar elas. Então, o que eu quero dizer com isso é, não espere o PVP dessas duas empresas estarem abaixo de 1 para fazer aportes estratégicos. Observe momentos interessantes para a compra e façam suas compras normalmente, tá? Ainda mais dentro desse setor de seguros. Mas falando um pouco mais sobre esse indicador, a gente percebe que BB Seguridade estaria ligeiramente mais esticada do que Caixa Seguridade, tá? Então, dentro desse aspecto, ainda estaria um pouco mais vantajoso investir em Caixa Seguridade, tá? Vocês observem que as empresas ganham em alguns aspectos BB Seguridade, em outros aspectos está ganhando Caixa Seguridade. Então, assim, existe já um equilíbrio natural entre esses indicadores fundamentalistas. Isso, de certa forma, é legal porque vocês podem observar que as duas empresas têm bons parâmetros, tá? Elas têm bons números. E falando um pouco mais sobre alguns outros aspectos, a gente também vai falar sobre janelas de dividendos, tá? Janelas de dividendos, vamos lá. E aqui, quando a gente fala de janelas de dividendos, eu acredito que é praticamente um empate técnico, tá? Praticamente um empate técnico. Por quê? Olha só essa esquemática de proventos de BB Seguridade aqui na esquerda. A gente pode observar que BB Seguridade paga esmagadoramente em agosto. Vocês estão conseguindo observar aqui? E geralmente ela intercala fevereiro e agosto ou março e agosto. Ela fez isso por diversos anos. Ou seja, o que que a gente pode inferir disso tudo? Que BB Seguridade ela paga geralmente de 2 a 3 vezes ao ano, tá? E sempre paga em agosto,
que já é uma janela de provento tradicional. Então, resumindo, BB Seguridade paga de 2 a 3 vezes ao ano e quase sempre ela paga agosto e mais algum outro mês, variando aí entre fevereiro e março, tá? Enquanto Caixa Seguridade, meus amigos e minhas amigas, né? Aqui à direita, vocês podem observar que a janela de proventos que é praticamente certa em Caixa Seguridade é em novembro, tá? Ela pagou em novembro em 2021, 22, 23 e 24. Então, a gente já observa que, de igual forma, a BB Seguridade, ela paga também de 2 a 3 vezes ao ano. Ano passado ela pagou 3 vezes, enquanto o BB Seguridade pagou 2 vezes, tá? Como a gente pode observar. Nesse ano, na verdade, né? Nesse ano de 2024, o BB Seguridade pagou 2 vezes, enquanto Caixa Seguridade já pagou 3 vezes, tá? Então, o que a gente pode observar? No tocante à janela de proventos, as duas empresas se equivalem, tá? Elas pagam de 2 a 3 vezes ao ano, tá? E isso que eu quero que você entenda. Bom, falando um pouco mais sobre minha preferência nessa parte de fundamentos, eu vou ser bem sincero para vocês. Qual que seria a minha preferência olhando só para fundamentos das duas empresas, tá? Principalmente pelo fator dividendos, que as duas estão empatadas tecnicamente, mas o que eu faria, o fator de desempate, seria aquele indicador que eu mostrei para vocês de PL, tá? Eu acho que o PL é muito mais importante do que o PVP. E se o PL de BB Seguridade está em 7, enquanto o de Caixa está em 12, eu acho que BB Seguridade na parte de fundamentos leva uma vantagem extra sobre Caixa Seguridade, tá? Então, no aspecto fundamentos, eu escolheria BB Seguridade, tá, pessoal? Agora, no aspecto geral, eu diria que as duas empresas são excelentes empresas para se investir. Tá ok? Agora a gente vai passar lá para análise técnica e eu peço para que você que talvez não acredita na análise técnica, fique comigo até o final desse vídeo, porque na verdade, eu sempre digo aqui no canal que a melhor análise possível é quando a gente junta análise técnica e análise fundamentalista. Quando a gente tem as duas análises, aí sim a gente teria o mais próximo possível de uma análise fidedigna, tá, pessoal? Então, eu vou aumentar aqui a tela e te levar agora à análise de BB Seguridade, mas antes disso, deixa eu apagar todos esses desenhos para não embolar somente, tá? Não embolar somente. E falar. E aqui eu vou ser um pouco mais rápido para a gente não ter um vídeo gigantesco, tá, pessoal? Aqui eu tô no gráfico de BB Seguridade e já é notório, tá, pessoal? Já é notório que nesse gráfico eu tenho algumas coisas a destacar em BB Seguridade. A gente está no time frame semanal aqui de BB Seguridade e eu observo uma tendência nítida de alta. Poxa, Felipe, como assim uma tendência de alta? Bom, vocês conseguem observar que existe uma direção nítida do mercado em BB Seguridade. O mercado já sobe, ou seja, a cotação de BB Seguridade já sobe há muito tempo, conforme vocês podem perceber aqui no gráfico. Diante disso, o que seria uma tendência de alta aqui no gráfico? Ela é formada de fundos ascendentes, ou seja, fundos que vão aumentando de preço conforme o tempo vai evoluindo, e também de topos que vão aumentando de preço conforme o tempo vai evoluindo, tá? Então, isso é a formação de uma tendência de alta, tá, pessoal? Nítida. E aí, eu quero que você entenda esse conceito para que a gente possa prosseguir com o nosso vídeo. Diante disso, pessoal, diante disso, eu diria para vocês que em BB Seguridade a gente estaria diante de um cenário interessantíssimo de compra. Mas antes, deixa eu apagar aqui algumas coisas para que você possa me entender. Bom, vamos lá. Inicialmente eu quero que você entenda, tá? E aqui eu vou apagar mais algumas coisas. Eu quero que você entenda que num cenário aqui
do começo do ano, a gente tinha BB Seguridade dentro dessa figura aqui que eu vou fazer agora, tá? Deixa eu só apagar outros desenhos aqui para ficar mais nítido o gráfico. Eu tinha essa figura aqui em BB Seguridade, um retângulo, tá? Entre o início do ano, janeiro desse ano, até julho desse ano. De janeiro a julho, a gente teve esse retângulo aqui que eu estou mostrando para vocês, ok? Ou seja, o preço estava lateralizando. Chegando aqui, ó, em agosto desse ano, a empresa teve uma forte valorização, conforme vocês estão vendo aqui, ok? E agora eu tive uma grande correção, uma grande correção. E a gente está exatamente no fundo dessa grande correção. Vocês conseguem observar que a gente já se aproxima, desse antigo topo de preço da empresa? Se a gente fizer uma continuação dessa linha do retângulo aqui, ó, deixa eu até ajeitar esse retângulo para que vocês entendam melhor o que eu estou querendo dizer. A gente tem um candle aqui em cima, ó. Olha só, estão vendo esse candle aqui? Ó? Ele forma o topo do nosso retângulo lá do passado, tá? De janeiro até julho desse ano. Se a gente fizer uma continuação desse retângulo aqui, ó, olha só onde a gente está batendo exatamente agora. Muito próximo do topo anterior do retângulo, tá? Ou seja, é uma zona de defesa de preço de compradores. É uma zona de suporte, tá? Então, essa zona que eu estou mostrando aqui para vocês agora é uma zona que eu chamo de zona de contexto de compra, onde investidores e institucionais estão acumulando BB Seguridade justamente por estar tocando um ponto de preço do passado que agora não é mais topo, e sim é um suporte, ou seja, não é mais resistência e agora é um suporte. Então essa zona de preço aqui que vocês estão observando agora, entre 33,49 e 33,80, eu vou até esticar um pouquinho mais, até R$ 34. Essa zona entre 33,50 e R$ 34, para mim, é uma baita oportunidade em BB Seguridade. Vou repetir, essa zona entre 33,50 e R$ 34 é uma baita oportunidade em BB Seguridade na minha leitura. Tá bom, Lipe, não satisfeito com isso, para quem entende um pouco mais de análise técnica, se a gente puxar uma retração de Fibonacci, a gente estaria fazendo o quê? A gente estaria dentro do recuo, de um dos recuos mais importantes de Fibonacci, que é entre a zona de 0,5 e 0,6 de Fibonacci, tá, pessoal? Ou seja, mais um ponto de suporte psicológico do mercado, tá? Não vou me estender sobre a ferramenta de Fibonacci, que esse não é o objetivo do vídeo, mas eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre isso. Se você quiser saber, é só pesquisar aí Fibonacci Lip Invest, que você vai achar. E espero que você tenha entendido que essa zona atual de preço é uma zona de suporte do mercado, tá? Poxa, Felipe, e se a bolsa continuar caindo, e caindo, e caindo ainda mais, o índice Ibovespa, onde que eu buscaria por próximas zonas de compras fortes? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, para mim, seria a melhor zona de compra, caso a nossa bolsa continue caindo. Essa região aqui entre R$ 30,76 e R$ 31,34. Mas, sinceramente, eu não acredito que BB Seguridade vá recuar agora até essa região. Eu não acredito, tá, pessoal? Então, dito isso, eu quero te levar à Caixa Seguridade. Mas antes disso, eu te peço, se você está gostando dessa análise, deixe seu like nesse vídeo, deixe a sua inscrição e também seu comentário, tá, pessoal? E eu quero que você entenda o seguinte: antes de eu passar para a análise de Caixa Seguridade, eu preciso que você entenda que, tecnicamente, ou seja, na análise técnica, estamos em zona de contexto de compra para BB Seguridade, dentro daquela zona de preço que eu falei para vocês, entre R$ 33,50 e R$ 34. Ok? Vamos passar agora para Caixa Seguridade. Mais uma vez, eu vou arrancar todos os desenhos para que você olhe e entenda que realmente Caixa Seguridade também está numa tendência de alta, vide os topos e fundos ascendentes. Poxa, Felipe, mas agora eu estou percebendo que Caixa Seguridade está andando de lado. Eu estaria sendo muito louco ao afirmar isso? Não, você está tendo uma leitura corretíssima. Realmente, nos últimos meses e semanas, Caixa Seguridade está andando de lado. Tanto que se a gente ativar os desenhos, o que eu vou ter aqui? Deixa eu apagar alguns outros desenhos aqui, para que você possa me entender melhor. A gente está diante, pessoal, a gente está diante de um retângulo da análise técnica. E como que se opera retângulo, Lipe? De uma maneira muito simples e objetiva.
comprando o fundo do retângulo e não comprando jamais o topo, né? Então, vamos lá. Caixa Seguridade, qual seria a maneira mais fácil de interpretar boas zonas de compra? A gente estaria agora dentro de uma zona de compra, ou seja, R$ 14,11, que foi o preço de fechamento de hoje, está dentro da zona de quê? Dentro da zona do fundo do retângulo. Estão conseguindo observar aqui, ó, o fundo do retângulo, que é essa parte verde aqui que eu destaquei? Essa zona de preço aqui em Caixa Seguridade entre R$ 14 e 14,30 está excelente para compras no papel. Poxa, Felipe, então você está me falando que tanto Caixa quanto BB Seguridade estão em zonas de compra pela análise técnica? Sim, meus amigos e minhas amigas. Sim, aqui eu não tenho mimimi, eu não fico escondendo informação. Segundo a análise técnica, estaríamos sim em excelentes momentos de compra para as duas empresas, tá? E aí, a feira é livre, a escolha é livre para o investidor que está assistindo esse vídeo, tá? Então, a zona de preço que eu acho mais interessante e que, inclusive, estamos inseridos nela, nesse exato momento, é entre R$ 14 e 14,30. Poxa, Felipe, e se Caixa de Seguridade, começando o ano de 2025, subir até R$ 16? Eu vou comprar aqui em cima em R$ 16? Não, você não vai comprar. Você vai esperar. Por quê? Pode ser que depois que toque no topo, ela volte aqui novamente em R$ 14 para você fazer novas compras. Tá ok? Entendi, Lipe. Poxa, mas é só isso? E se no ano de 2025 der uma loucura na bolsa e o preço esticar até R$ 19? Aí é um outro cenário. E aí, depois que esticou em R$ 19, eu voltar aqui em R$ 16. Aí seria a zona de compra, Lipe? Aí sim, meus amigos e minhas amigas. Porque aí significa dizer que esse patamar de preço de R$ 16 já foi rompido, ou seja, a resistência já foi rompida, e agora ela se torna uma zona de suporte do mercado, onde compradores estarão defendendo vorazmente a região de R$ 16. Conseguiram entender, pessoal? Como que você deve operar baseado na análise técnica, baseado em suportes e resistências? É mais ou menos assim. Não tem grandes segredos. Basta você ser criterioso e fiel ao acompanhamento dos gráficos, tá, pessoal? Bom, então, diante de tudo isso que eu falei, pessoal, gostaria de fechar esse vídeo falando o seguinte: do aspecto fundamentalista, qual seria a melhor escolha? Na minha opinião, BB Seguridade. Poxa, Felipe, posso ter as duas? Faz sentido ter as duas empresas na carteira? Pode sim, se você gosta muito do setor de seguros, que é um dos mais perenes da bolsa, você pode ter as duas empresas na bolsa. Poxa, Felipe, está no momento de comprar as duas, pelo que você falou, estaria. Na minha humilde visão e na minha humilde opinião, sim, estaríamos em pontos de entrada muito interessantes para as duas empresas. Então, você que tem Caixa, compre Caixa, e você que tem BB Seguridade, compre mais BB Seguridade. Ou se você tem as duas e tiver dinheiro em caixa, compre as duas, beleza? Essa é a minha visão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou da análise do Lipe, eu te convido a fazer parte da tropa do Lipe. Poxa, mas o que é isso, Lipe? É o meu clube de membros do canal Lipe Invest. Hoje eu já soltei mais de 8 avisos lá, mais ou menos uns 8 avisos sobre as principais oportunidades de hoje na bolsa. Então, se você quer ter o meu auxílio individual para montar a sua carteira de investimentos, para te auxiliar na tomada de decisão em relação a qualquer produto de investimento de renda variável, renda fixa, criptomoedas e etc., por favor, clique aqui em Seja Membro e venha fazer parte do clube de membros que mais cresce no Brasil, tá, pessoal? Detalhe, tá? Sabe quanto que você paga para fazer parte do clube? Apenas R$ 8 por mês. Por mês, pessoal. Muito baratinho, tá, pessoal? Detalhe, fazendo parte do clube de membros, você também pode escolher temas aqui de lives aqui do canal, além de participar do nosso grupo exclusivo no Telegram, onde eu solto todos os meus insights que eu tenho do mercado financeiro. Tá ok, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas eu não gosto de conteúdo superficial. Eu gosto de falar bastante e ir profundamente sobre cada aspecto de análise fundamentalista e técnica. Beleza, pessoal? Tamo junto sempre. Deus te abençoe. Como eu sempre digo, de olho no mercado. Valeu, fui!